Olá! Hoje estamos aqui com a doutora Ellen, nossa médica veterinária plantonista do HMB, na gravação do nosso terceiro episódio do podcast HMB Responde, uma novidade que a gente trouxe para mostrar e tirar as principais dúvidas dos tutores em relação a alguns temas dos pets, né? Nossos amiguinhos. Estamos aqui com a doutora Ellen, nossa médica veterinária plantonista da noite, e ela vai nos tirar dúvidas sobre o Novembro Azul, que é uma data que na área humana fala-se muito e hoje na área animal também. Doutora Ellen, o que é o Novembro Azul na área pet? Qual que é a importância dele para os pets nossos? Oi, Bárbara, tudo bem? Então, o Novembro Azul é um mês dedicado à saúde reprodutiva masculina, tanto para os humanos quanto para os nossos pets machos. Então, é um mês que a gente se dedica a conscientizar os tutores, os responsáveis pelos nossos amigos de quatro patas, das doenças reprodutivas. Então, a gente tem desde câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, os tumores testiculares, que são doenças que também acometem os nossos pets e que às vezes são desconhecidas aos nossos tutores. Sim, e isso só para cãezinhos ou para gatinhos também? Para gatinhos também. Todas as espécies de pets, elas podem desenvolver doenças reprodutivas. Então, a gente trata de todos eles de igual modo, conscientizando sobre essas doenças, tá? Sim. E nós, como leigos, como que nós em casa podemos identificar alguns sintomas para a gente procurar o veterinário da nossa confiança? Tá. A gente parte da observação desses pacientes. Então, você vai observar no seu pet um aumento de volume abdominal, às vezes é uma lambedura em excesso da região peniana, da região ali dos testículos, dor a urinar ou dificuldade de urinar. Isso são sinais de que o seu pet, sim, precisa passar por uma avaliação com o veterinário, porque pode ser que seja já alguns sinais de doenças reprodutivas ou até mesmo doenças do sistema urinário. Então, você precisa ficar sempre atento ao comportamento anormal do seu pet. Ah, sim. E do mesmo jeito, cães e gatos apresentam os mesmos tipos de comportamento Sim, anormal. o gato ele tende a ser um paciente um pouco mais reservado a expressar dor. A gente tem que o gato ele consegue segurar a dor por muito mais tempo. Então, às vezes, essa alteração do gato vai ser um pouco mais silenciosa, mas ele também pode apresentar essa alteração de comportamento. No geral, os gatos tendem a se esconder. Então, diminui ali um pouco o apetite. Então, observando essas alterações também no seu pet felino, também traga ele para uma observação, para passar por uma avaliação. Certinho. E como que a gente pode trabalhar essa prevenção? A prevenção, exames, hoje a gente fala muito, igual a gente tem na área humana, do check-up preventivo, a gente vê falar muito disso na área animal também, Sim. da prevenção, porque hoje eles são filhos, estão dentro de casa e a gente quer cuidar o melhor possível. Exatamente. A prevenção começa em fazer exatamente o que você falou. Exames periódicos, então levar o seu pet pelo menos uma vez no ano ao médico, assim como a gente precisa passar todos os anos pelo médico. Se o seu pet já é um pouquinho mais idoso, a gente aconselha que ele faça exames periódicos pelo menos a cada 6 meses. Nessas avaliações periódicas, o veterinário vai avaliar o seu pet, ele vai conseguir identificar alterações, ele vai conseguir identificar se esse paciente ou esse pet que ainda não é um paciente doente, ele tem algum risco de desenvolver uma doença ou estar ali com alguma alteração que precisa de uma atenção e de um cuidado mais delicado e uma recorrência ao veterinário mais frequente. Então, tudo parte disso. E o principal método de prevenção para doenças reprodutivas, tanto para macho quanto para fêmea, a gente tratou mês passado sobre o Outubro Rosa, que a gente sabe da importância,
para as fêmeas. Nos machos também, a castração é, sem dúvida, o principal método preventivo de doenças reprodutivas. Certo. E tem uma idade que é mais recomendada essa castração, ou como prevenção mesmo, ou como a doutora disse, cada caso é necessário a avaliação de um veterinário de confiança? Sim. A castração se preconiza hoje que seja ali a partir de 1 ano de idade. Um pouco mais cedo, a gente já percebeu alguns distúrbios que podem estar relacionados a isso, a castração precoce. Então, é recomendado que a partir de 1 ano de idade a gente já faça essa castração para evitar tantos problemas reprodutivos quanto outros problemas relacionados a uma castração tardia. Porque quanto mais idosos os pets ficam, mais propensos a desenvolver essas doenças, assim como nós. À medida que nós vamos envelhecendo, nós podemos apresentar outras alterações que não tínhamos quando jovens. Então, o cuidado em um pet idoso é muito maior do que num pet mais jovem. Sim. E até também a questão do risco cirúrgico e toda essa questão que nos faz ponderar sobre fazer a cirurgia de forma tardia ou de forma mais precoce. Sim. E quais são os procedimentos e os exames que são recomendados para verificar a saúde do pet em relação, que a gente está falando do Novembro Azul, ao cuidado da prevenção, da próstata e tudo mais? Começa tudo, a gente sempre parte do veterinário. Então, sempre a avaliação com o veterinário é o primeiro e o principal exame. Eu não sei se você já passou por uma consulta veterinária, mas a gente sempre começa com uma avaliação do paciente. Então, não é o paciente, como o nosso paciente não fala, a gente precisa palpar, a gente precisa auscultar. Então, a gente vai fazer palpação tanto da região abdominal, quanto dali da região peniana. Caso necessário, a gente pode fazer uma palpação, um toque no reto, para observar se tem um aumento, por exemplo, da próstata, que a gente está tratando principalmente hoje aqui. Sim, a gente faz esse exame de toque também, caso a gente perceba na avaliação inicial algum aumento desse órgão. Então, esse é o principal e o primeiro exame. A partir dessa avaliação, nós vamos pedir outros exames, como hemograma, para a gente ver se tem algum indício de inflamação ou de infecção na corrente sanguínea, porque pode estar relacionada à próstata ou não. Sim. A gente vai fazer também os hemogramas não, hemograma eu já falei, mas os bioquímicos sanguíneos, para a gente ver se não tem alguma enzima alterada, se não tem nenhuma outra doença que possa estar relacionada a essas alterações que a gente observa na avaliação. A gente pode solicitar também, né, os exames de imagem, como o ultrassom, que permite a gente ver o tamanho dessa próstata, a textura dela, como estão os órgãos internos também, porque quando a gente fala de próstata, avaliação no Novembro Azul, a gente não avalia um único órgão do exame de ultrassom, mas a gente avalia todos os órgãos que estão ali adjacentes ao redor da próstata também. E a gente avalia também através de radiografia, se não tem calcificação, se não tem alguma estrutura próxima ali da próstata que esteja com algum sinal possível também de metástase em pacientes que já têm o câncer de próstata. A gente tem a prostatite, que é a inflamação desse órgão, que a gente identifica também por esses exames. E em caso de pacientes que já têm um diagnóstico ou uma suspeita de que está acontecendo ou câncer de próstata já ou a hiperplasia prostática benigna, a gente pode fazer citologia e biópsia para identificar que tipo de célula é, se isso é benigno, se isso é maligno, e aí a gente decidir qual o melhor tratamento possível. Entendi. Porque a partir do exame que a gente vai saber qual o tratamento mais assertivo, de que forma a gente vai tratar, se com cirurgia, se com tratamento medicamentoso. Então, tudo é determinado a partir do que a gente encontra nos exames do nosso paciente. Sim, então daí a importância de um acompanhamento com um veterinário que vai dando os passos, né? Porque a gente, de novo, faz analogia para a área nossa humana. É bem complexo o tanto de exames que a senhora falou, de
sangue, de imagens, né? Mais a parte clínica, que é essencial. Sim, exatamente. Às vezes a gente fica um pouco limitado. É engraçado, eu costumo comentar um pouco sobre a minha mãe, que ela ficou surpresa quando eu fui para a faculdade, que não conhecia muito ainda sobre a Sim, veterinária, a quantidade de exames e como a gente tem muita seriedade no que a gente faz. sim. Porque às vezes é um pouco desconhecido, a gente acha que é tudo muito simples, tudo muito arcaico, digamos assim, Com- mas não. A veterinária ela é cheia de muitos recursos que nós usamos para que os nossos pets tenham uma qualidade de vida muito grande e para que eles vivam muito felizes com suas famílias e por muito tempo, É o né? amor de alguém, né? É o Sim, filho de alguém, é o exatamente. filho peludo de alguém, né? Exatamente. E que benefícios que a doutora pode apontar na castração para melhorar a saúde do pet, enquanto no tema do Novembro Azul? Sim. O primeiro benefício de todos, como a gente já falou aqui, é o principal método de prevenção de doenças, tanto da próstata quanto dos testículos, de todo o sistema reprodutivo. A castração reduz a agressividade, não vai ser igual um adestramento, tá, gente? Ela vai reduzir o comportamento agressivo, porque a influência hormonal dos pets faz com que eles sejam um pouco mais agressivos. Então, quando a gente castra, a gente tira esse estímulo. Tem alguns pets que não reduz totalmente, alguns ficam bem mais dóceis, outros nem tanto. Então, vale ressaltar que é um comportamento individual, a gente não pode generalizar, todo mundo vai ficar dócilzinho depois que castrar. Não é assim, tá? Reduz essa agressividade, reduz as fugas para tentar achar parceiras para cruzar. Não sei se você tiver um macho em casa, se já observou, quando uma fêmea no cio tá passando ali no seu portão, eles ficam doidos para pular, para fugir. E fogem, vários Foge. fogem. A gente tem muito caso aqui, eu como plantonista tendo muitos pacientes que vêm atropelados porque fugiu tentando cruzar na rua. Então reduz essa fuga para cruzar, para encontrar parceiras. A gente também trata do bem-estar desses pets, pensando também no abandono. A gente reduz esse abandono porque evita cruzar de forma sem controle mesmo. E aí evita que eles sejam abandonados. Algumas pessoas, infelizmente, abandonam muitos pets. A gente, às vezes, sofre com isso aqui no hospital também. Então, quando você castra, você não está só evitando um problema reprodutivo, você está evitando muitos problemas. Evita também brigas com outros machos. Se você tem mais de um macho em casa, também evita isso, porque eles não vão ter essa competitividade para demarcar território, que é outro problema que a gente controla, porque se passa um macho e vai ali, demarca um território, o outro vem para demarcar também, então você vai diminuir essa demarcação. Se isso já é um hábito, ele tende a não diminuir tanto, assim como a agressividade, mas ele reduz bastante a questão da demarcação de território. E você vai ter ali um macho que talvez, não posso garantir 100%, porque ressaltando o comportamento individual conta muito nisso. Mas você pode até conseguir adestrar o seu pet para fazer xixi em um único local. Tem pets que depois de castrar, o tutor fala assim, por que eu não fiz isso antes? Porque diminui esse problema, né, que é bem corriqueiro, principalmente as mulheres que reclamam mais, né, disso. E aí a gente tem todos esses benefícios, além de diminuir outros problemas relacionados a essa castração que não acontece. A gente tem pets com menor indício de desenvolver também até problemas urinários, que pode acontecer. Então, a castração, a gente sempre fala, a máxima da veterinária sobre a castração é um ato de amor. É um ato de amor com o seu pet, é um ato de amor com você mesmo, porque se você cuida do seu amor, você está cuidando de você. Eu acredito muito nisso, então, o quanto antes, e claro, se ele tiver idade para fazer isso, castre o seu pet, procure um veterinário de sua confiança, que nós temos veterinários excelentíssimos, a nossa equipe está muito, muito, muito preparada
para receber o seu pet e dar todo o tratamento necessário para ele, não só na castração, mas em tudo que você precisar. Sim. Sim, doutora Ellen. Agradecemos, né, por tirar as dúvidas. E a doutora gostaria de deixar uma mensagem final do Novembro Azul, de algo a gente sempre fala, né? Quem castra, cuida. Sim. Mas tem algum recado a mais que a doutora gostaria de passar, alguma observação? Principalmente o que a gente já falou, né? Primeiro, observe os seus pets, fique atento a eles, qualquer sinal de alteração, traga para uma avaliação com o veterinário. Não fique esperando piorar, porque vai piorar. A tendência é que quando uma alteração surge, se você não trata, ela piora. E quanto antes a gente fizer um tratamento, um diagnóstico precoce, ele melhora a sobrevida e a qualidade de vida do seu pet. Então, não espere piorar, traga o quanto antes. Sim. E sempre castrem os seus pets, porque isso é um ato de amor. Quem castra, cuida. Muito obrigada. Nada, Bárbara.